E começando, claro, por Magazine Luiza, que reverteu o prejuízo do ano passado de 190 milhões, um lucro de 330 milhões, mas também com uma ajudinha, vamos dizer aí, de crédito tributário, né? Sem esses créditos, seria um prejuízo ajustado de 143 milhões. Queria entender aí, que você falasse um pouquinho mais, né? Claro, você como o especialista, o analista, um pouquinho desses números, qual é a situação real da empresa? O que esse resultado do terceiro trimestre mostra sobre Magazine Luiza? Perfeito. Eu acho, Paula, que na verdade é uma continuidade do que a gente já vem acompanhando nos últimos trimestres, né? Então, um cenário macroeconômico difícil, e aí, né, naturalmente, a companhia tentando ali, de alguma forma, melhorar suas margens, mas uma dificuldade muito grande, porque grande parte dessa dificuldade vem da dificuldade de você voltar a rentabilizar as lojas físicas, né? Aquele fluxo que a gente via, aquele volume de compras, utilização do cartão de crédito da Magalu, isso se reduziu, né? Então, a companhia tem tido dificuldade, né, de rentabilizar isso, de aumentar seu volume de vendas, ao mesmo tempo que tem dois players que estão vindo com fome e mordendo a mesa, né, que é a Amazon e o Mercado Livre, né? Então, a concorrência, o que parecia, né, que a concorrência facilitaria, né, porque Casas Bahia com problema e Americanas com problema, na verdade, parece que só dificultou, né? Porque dois grupos muito capitalizados que conseguem captar recursos lá nos Estados Unidos, né? Então, captam em dólar, com bastante apetite no mercado brasileiro, que é um mercado de e-commerce pujante, né? Então, a situação é complicada. Quando a gente olha o top line, né, receita, de 8,6 bi, né, uma queda de 3% no ano. Se a gente considerar a inflação, né, a queda foi até maior. E aqui, principalmente, né, essa queda de receita veio do menor volume nas categorias de bens duráveis. O que são os bens duráveis? Geladeira, eletrodoméstico. Porque o consumidor, né, ele que trocou ali seus eletrodomésticos na pandemia, porque estava ficando mais em casa, via mais imperfeição na cozinha, né, fez pequenas obras, ele não troca de novo agora, né? Esses produtos eles têm um tempo de vida bem maior, então tá mais difícil sim vender produtos de bens duráveis, né? E se a companhia, se ela tenta vender via 1P, né, que é ela própria, né, bota no estoque, se não conseguir vender, ela foi aquilo estocado, o que é ruim. Então, ela está privilegiando o 3P, que é a venda via o seller, né? É o vendedor parceiro dela que fica acoplado ali na sua plataforma. Tá? Mas, por outro lado, né, então assim, a gente tem um top line, uma receita ruim, a margem bruta melhorou, porque eles estão tentando focar na rentabilidade da companhia. Então, por exemplo, essa foi a melhor margem bruta nos últimos 6 anos. Por essa ótica é legal. Aí a gente passa para a ótica do EBITDA, né? As despesas foram tão mais altas que não compensaram esse ganho de margem bruta. Então, o EBITDA veio ruim, né? Veio em linha com o ano passado, né? Para uma empresa que é de crescimento, que tem um valuation que exige um crescimento acelerado, você apresentar um EBITDA sem crescimento, na comparação anual, é um desempenho muito ruim. Considerando ainda a inflação, considerando Americanas, etc., é um desempenho ruim. Tá? E aí, acho que para coroar, tem essa questão da inconsistência contábil aí desses lançamentos, né? Que, na verdade, é um papo mais antigo, começou em março, só que eles resolveram isso agora, fizeram todos os anúncios agora e aí tem um impacto de 830 milhões no patrimônio líquido, né? Então, um impacto bem significativo. Agora que você
acabou, né, essa primeira pergunta respondendo um pouquinho dessas inconsistências, né, incorreções contábeis, como eles chamaram aí, que acabou impactando em 830 milhões o patrimônio líquido. Você falou que é uma questão antiga lá de março, que veio de uma denúncia anônima, e aí a empresa começou a investigar. O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque assim, quando a gente já faz, a gente tem o caso Americanas, né, então qualquer coisa que venha de erro contábil, a gente já fica, né, meio com aquela pulga atrás da orelha, preocupado, né, e o investidor aqui principalmente. A minha pergunta é, se puder falar um pouquinho mais, explicar, né, o que foram exatamente essas incorreções, por que não entrou antes ali, né, de repente nos outros resultados, precisou de uma denúncia para o pessoal realmente aí investigar, e se, claro, né, o principal, eu acho aqui, se isso traz um certo alerta, né? Se acende, de repente, um sinal amarelo aí para alguma situação, não vou dizer parecida a Americanas, mas, né, de repente, se o investidor precisa ficar um pouquinho mais preocupado, né? Olhar com um pouco mais de atenção quanto a, né, sobre esses números aí. Eu acho que com certeza. A gente tem o caso americano, tiveram outros casos já no Brasil recente, então você fica um pouco mais receoso mesmo, né? Agora, o que aconteceu de fato? Teve essa denúncia anônima que falava que tinha alguma inconsistência na contabilização com 3 fornecedores, né? Como é que funcionava? Vamos supor o seguinte, a companhia ela compra 100 geladeiras e aí é um custo de R$ 3.000 por geladeira. E aí ela tem no contrato uma taxa de performance, né? Um bônus comercial de performance, que diz o seguinte, olha, se você vender mais do que 100, se vender 150, 200, o custo de cada geladeira não vai ser 3.000, vai ser 2.800. Um exemplo. Então, existe um bônus atrelado à performance que eventualmente você vai ter se você conseguir vender mais do que foi estabelecido previamente. O que aconteceu é que em 2022 e 2023, com alguns fornecedores, a companhia estava antecipando o reconhecimento desse bônus, né? Antes dessas metas serem efetivamente cumpridas, né? Quando acontece isso, você infla todo o resultado, você infla o lucro, né? E infla inclusive o patrimônio líquido, né? Porque você gera lucro, esse lucro, uma parte que não veio, né? Não veio dividendos. ainda. Você está antecipando, né? Não veio ainda. Isso. Uma parte do lucro vira dividendo, outra parte vira patrimônio líquido. Por isso que eles tiveram que dar essa baixa de 830 milhões. Aí a grande questão aqui, que me parece, né, de diferença, é que essa prática foi feita por muito menos tempo, né, do que Americanas, foi com poucos fornecedores e foi uma questão mais proativa da companhia de identificar e de tentar resolver, né? Então, por essa ótica, me parece ser coisas diferentes da Americanas. Por outro lado, obviamente, acende o sinal de alerta do investidor, né? Ele fica mais receoso, não tem jeito, né? Você acabou de ver a Americanas com rumo de 20 bilhões, aí você vê uma nova inconsistência na Magalu, embora eles já tenham corrigido, poxa, será que não tem outra, né? Sempre gera uma dúvida, não tem jeito. Então, eu acho que um pouco disso explica o mau desempenho da Magalu hoje, né? Eu acho que é menos pelo resultado e mais por essa inconsistência, que a bolsa está subindo para caramba e Magalu estava caindo 6 quando eu olhei agora. E essa preocupação, ela pode ser considerada em termos de repente, encontrar mais riscos, né? Riscos ali na contabilidade daqui para frente, de repente, algum risco aí no própria governança, que é tão elogiada ali da Magazine Luiza. Existe esse risco aí? Assim, eu acho que o risco sempre existe, né? Não dá para a gente descartar. Mas me parece improvável que tenha mais coisa, né? Mas, de todo modo, ainda tem um outro fator, né? Um burburinho de mercado falando que a família está pensando em fazer uma capitalização de 2 bilhões de reais para fazer frente aí esse endividamento que eles têm, né? Hoje eles são caixa líquido, é verdade, só que tem uma parte importante do endividamento,
ao redor de 40% vencendo no ano que vem. Né? Então você precisa rolar essa dívida, você precisa ter mais caixa para honrar esses pagamentos, enfim. Então acho que o mercado também fica receoso, né? Assim, poxa, eu vou comprar esse papel agora na cara de uma capitalização, que eu depois vou ter que aplicar mais capital? Melhor eu ficar de fora, acompanhar essa novela de fora. Será que eles vão achar mais inconsistência ou não? Então, melhor ficar de fora e me posicionar em players que, de fato, estão mostrando que conseguem navegar por esse ambiente bem turbulento. Não à toa, o Mercado Livre sobre 4 hoje. Né? Então, acho que está tendo, de fato, uma migração de posicionamento de carteira dos investidores saindo de Magazine indo para Mercado Livre. Joia. E então a sua, né, pelo que você falou, que a sua recomendação é realmente olhar de fora, né, para a ação, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o quarto trimestre é muito esperado pelo varejo, né? Teoricamente, aí o melhor trimestre. O que você está esperando de Magazine Luiza? Será que a gente pode ver, de certa forma, uma certa melhora ou que nem você falou aí, as outras vão acabar, de repente, canibalizando, né, Magazine Luiza? Uhum. Essa é uma excelente pergunta, porque, assim, eu, de fato, espero uma melhoria. Né? Como todas as empresas do varejo, você espera uma melhoria do quarto para o terceiro tri, porque, justamente, você tem uma sazonalidade Black Friday e Natal. Mas eu não acho que essa melhoria é suficiente para eu ficar animado com os papéis. Eu acho que outras empresas, por exemplo, eu falei em Mercado Livre, que é a concorrente direta dela, consegue ter uma melhoria mais expressiva. Né? Então, quando a gente pensa em termos de risco-retorno, eu prefiro estar posicionado em Mercado Livre, né, por essa ótica. Então, a sua recomendação, na verdade, então, no varejo, esquece Magazine Luiza e foca em Mercado Livre, é isso? Isso.